Meu nome é Lúcio Flávio, eu estou caminhando para os meus 42 anos de idade, destes 25 anos aqui na minha querida Aracaju. Sou casado há 16 anos e tenho 2 lindos filhos, um rapazinho de 13 anos e uma mocinha de 4 aninhos. Eu sou empresário, gestor, sou evangélico e há muitos anos eu atuo em entidades empresariais e também em causas em defesa da vida, da família, das crianças, desde a sua concepção. Eu também atuo em várias ações em defesa dos nossos valores cristãos, em defesa da nossa fé. Atualmente eu coordeno em âmbito nacional um agrupamento de patriotas chamado Brasil 200. Um agrupamento que foi formado por pessoas muito especiais, o Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, e o Luciano Heng, presidente da Avan. Mas seria melhor que, para saber um pouco mais sobre mim, você ouvisse da boca das pessoas que estão ao meu lado e me conhecem mais de perto. Lúcio é mais que um chefe para mim. Eu conheço ele há cerca de 11 anos, foi quando a gente começou nosso relacionamento. Então, Lúcio Flávio e a sua esposa, eles fazem parte da nossa igreja há quase 15 anos já. Inclusive, quando eles chegaram, eles nem sequer tinham filhos ainda. Sou empresário, um pequeno empresário aqui de Aracaju e tenho 2 lojas. Porque uma eu tive que fechar devido a essa pandemia. Passamos muitos meses fechados e foi quando eu não resisti e tive que fechar uma. E aí foi quando eu conheci Lúcio, foi nessa hora mais difícil, onde eu estava assim, pensando em fechar tudo. E então, no dia de fechar uma loja, eu gravei um vídeo dizendo que estava encerrando e tal. E esse vídeo chegou até ele. E ele me procurou para saber um pouquinho mais sobre a minha história, o que é que estava acontecendo. E conversamos e foi quando surgiu a ideia dele, lançou uma campanha uma campanha solidária que chamou a turma dele. Lúcio foi um anjo que apareceu na minha vida, porque ele foi a pessoa que deu a oportunidade de eu contar um pouco da minha história para muitas pessoas que ajudaram, sobretudo porque na Venezuela a situação estava muito crítica e eu tive que deixar meu país por conta de que tinha um bebê de 6 meses que não conseguia amamentar por conta do meu peso. Eu tinha que pesar 39 quilos. Então, tudo começou quando o Daniel teve a ideia de vender pizza pré-assada no Sinal. E aí o que aconteceu? Ele veio com essa ideia inicial para mim e a gente começou a elaborar a ideia, completando a ideia, né? Eu fui com as ideias de botar pizza assada, ele foi botando outra ideia e daí que começou o Sinal da Pizza. Quando a gente colocou o carrinho para vender as pizzas, graças a Deus de início já estavam bombando, a gente já tinha vendido muitas pizzas. Aí ocorreu o incidente, né? Que a mangueira do gás pegou fogo e a gente perdeu tudo. No primeiro dia que a gente colocou o carrinho, a gente perdeu tudo. Foi quando eu percebi que tem gente que se preocupa com gente. E eu me senti gente também, né? Porque alguém estava se preocupando comigo quando fez uma campanha. E nessa campanha eu vendi todo o estoque e foi quando deu para continuar com a outra loja que eu tinha e estou até hoje. E Lúcio Flávio veio com a ideia para a gente, para nos ajudar, que a gente já estava desesperado, já tinha tudo destruído. E ele foi como uma luz para a gente, para nos ajudar. E aí ele veio com uma ideia, uma campanha, né, para a gente refazer o carrinho. E daí que foi progresso, foi evoluindo e graças a Deus nós estamos esse carrinho aqui por causa de Lúcio Flávio e outras pessoas que nos ajudaram. Lúcio, ele não somente tem participado bastante nos cultos e nos eventos que a gente tem promovido, mas ele também tem sido obreiro dentro de alguns departamentos que a nossa igreja fornece, como por exemplo o departamento de família, o departamento de empreendedores. E ele também trabalhou conosco na área de central de atendimento, que é um tipo de recepção e atendimento aos nossos membros. Então, e assim, um episódio que aconteceu na minha vida foi quando eu perdi meu pai, que foi logo quando eu comecei a trabalhar com o Lúcio, e uma cena, um momento que me impactou, e eu acho que foi quando de fato se transformou a nossa relação de patrão e para amizade, né, de patrão e amigo para amizade.
Foi quando ele estava viajando a trabalho e ele retornou dessa viagem para Aracaju só para me dar um abraço. E eu achei isso muito bonito da parte dele, porque qualquer outro chefe, qualquer outro patrão poderia dar uma ligada, uma mensagem, e ele fez questão de estar presente nesse momento da minha vida, que eu posso considerar que foi muito importante e eu acho que um dos maiores. Então eu tenho o Lúcio como, não só como um patrão, mas como um amigo e uma pessoa da minha família. Muito do que eu sei hoje, muito do que eu aprendi, muito dos valores que eu tenho e que os meus colegas de trabalho têm, a gente aprendeu com ele. Então acho que ele é um exemplo disso. Aí tomei a decisão de vir para cá, para o Brasil, para dar um melhor futuro ao meu filho. Fiquei trabalhando fazendo bicos diárias, estive morando em um garagem com um amigo. E foi uma situação muito difícil, forte a princípio, mas quando conheci Lúcio, ele foi maravilhoso. Ele me ajudou com muitas coisas, trabalho. Ele apenas contei a situação de que meu filho estava lá, que eu fazia bicos e isso para mandar o dinheiro. Ele me ajudou a conseguir as passagens, chegar até a fronteira e poder ver o meu filho, que já tinha 7 meses sem poder ver ele. Falar do meu esposo é bem simples. É um homem íntegro, honesto, que tem um senso de justiça fora do comum. Meu pai detesta mentira, ele diz que é errado, que é feio, e ele sempre incentiva a gente a seguir o caminho correto e me incentiva a ser um estudante honesto e disciplinado. Papai brincar comigo de papel e tesoura. E uma grande honestidade, onde ele aplica isso como uma regra de vida dentro da nossa casa. É um pai amoroso, dedicado, um homem trabalhador e, acima de tudo, cheio de fé. Foi através desse ato que eu conheci o Lúcio e que marcou muito a minha vida, por isso que eu sou grato a ele até hoje. Então eu sou muito grata a Lúcio porque ele me deu esse presente de ter meu filho aqui comigo no Brasil, porque ele me abriu muitas portas no trabalho, de amizades, em todo sentido, e sou muito grata a ele por isso. Ao longo de todos esses anos, até hoje, Lúcio e a sua família toda têm sido uma grande bênção. Agora você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida e sobre os meus amigos. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte de um time que vai fazer a verdadeira mudança em Aracaju. Quero te convidar a juntar-se a nós por um novo tempo em Aracaju, um tempo que ninguém ficará para trás.